Bem-vindo, mais um Legado Cash 360 USA. Gente, como nós temos falado e eu tenho trago aqui pessoas que têm feito diferença em nosso meio, pessoas que têm marcado história. E eu trouxe hoje uma dupla maravilhosa, uma dupla que tem feito algo que tem chamado a atenção tanto dos adultos quanto das crianças. E algo importante que eu sempre tenho falado e você já deve estar ouvindo constantemente. Do que adianta viver se quando morrer será esquecido? Eu quero que isso pluga mesmo na sua mente e que você fica pensando agora, porque o que você está fazendo? Qual que é o legado que você está deixando? O que está acontecendo? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Aldo Dias, estou aqui no sul da Flórida, faço parte desse movimento maravilhoso que se chama Legado 360 USA. Nós identificamos que o legado ele precisa deixar algo que marque, que seja uma história, que possa ajudar as pessoas a crescer. E nós identificamos isso trazendo palavra de Deus, vida para as pessoas, ajudando eles a crescerem. E esse legado vai ser mais um daqueles muitos que já acontecem e daqueles muitos que ainda vão acontecer, aonde que você, seguindo nós aí embaixo, você pode seguir na nossa página, nós temos lá no Instagram, no Legado 360 USA, tem o meu projeto próprio também, que é o Projeto Família Dias, e temos também o Legado Cash 360 USA. Qualquer uma dessas redes sociais você vai nos achar, vai ter lá a nossa entrevista e melhor, os nossos convidados. Nossos convidados têm feito diferença em nosso meio. Eles têm mostrado no mundo cristão e no mundo secular também que eles vieram para marcar e fazer história nesse momento. E você que está aí conosco, você vai ouvir falar hoje muito de esporte. Vamos falar de esporte hoje. Nossos convidados são maravilhosos, são esportistas, pessoas que têm feito diferença no meio das crianças através do esporte e também com a pegada cristã que eles têm. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos nessa. Quem eu trouxe aqui para vocês hoje é o Cleison Reis e Noah Reis. É um pai e um filho que ele tem falado conosco, que ele tem mostrado, ele tem feito, ele tem. Gente, eu acho que eu vou deixar ele falar mais sobre ele, de quem ele é. Mas olha, eles estão agora com uma academia montada de jiu-jitsu. Eu acho que tem Muay Thai agora também, né? Vai começar Muay Thai em 2 semanas. Vai começar Muay Thai. O Noah, para vocês que não conhecem, essa pessoa ali que deve ter seus 2 metros de altura, que tá encolhida ali, né? Tô brincando. Ele é um dos esportistas que nós conhecemos do setor de crianças aqui, com mais medalhas no momento aqui no meio dos brasileiros no sul da Flórida. Já ganhou o PAN, já Pan-Americano ganhou. no gi, com Já foi com Gui, kids, sem Atlanta Gui. O Open. menininho, como se diz no meio do jiu-jitsu, ele é soltinho e voa. Soltinho é uma pegada que eles usam aqui, muito legal. Mas muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acredito que muitas coisas que vai ser faladas aqui, palavras que vão sair de vocês, vai ser para edificar até crianças noas. Crianças que não sabem ainda o que vão se tornar, o que querem fazer, e de repente você vai ter uma pegada para poder falar, ó, vai nesse rumo, vai nesse. E claro, ele tem o suporte do pai, da mãe. Mas eu vou deixar o Cleison Reis se apresentar para nós. Cleison, conta um pouquinho de nós, para nós. Quem é você? De onde você veio? Para onde tu vai, como se diz o mineiro? Olha só, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto Nós que muito honrado agradecemos. de estar aqui com meu filho. Então, eu tô aqui nos Estados Unidos desde 97. Uau. Então, já tem. Sempre na Flórida? Não, na Flórida tem 12 anos que nós viemos para a Flórida. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, nós fomos para Boston. Então, eu nasci em Goiás, É goiano? sou goiano. Eu tenho uma esposa chamada Andressa Reis, tenho meu filho Noah Reis, Luca Reis e tenho Alanis. Então, nós viemos para cá e para tentar algo diferente, né? E na verdade eu conheci minha esposa aqui, Aqui na Flórida ou em Boston? em Boston. Eu Ok. conheci a Andressa lá em Boston. Foi ela que meio que né, me Ela que te colocou na colocou no linha, me lugar? colocou no lugar. Gente, ó, mulheres, vocês que estão assistindo, tá vendo aí? As mulheres sábias edificam a casa. Mas me conta um pouquinho sobre. Você conheceu ela, você já era convertido? Gente, Cleis, homem de Deus, tá? Conta um pouquinho da sua parte cristã. Você conheceu ela já era convertido? Não, Não? não, muito pelo contrário. Eu era bem rebelde. Rebelde? Eu fui desde criança, né? Eu fui criado num lar onde tinha muita bebida, Sério? muita violência dentro de casa.
Uau. Então, na verdade, a minha mãe, ela veio aqui para os Estados Unidos fugida do meu pai, né? E assim, então eu não tive um exemplo dentro de casa, um exemplo de pai, um exemplo, né? Tive um exemplo de mãe. Mas, então, como eu cresci naquele lar de discórdia, de briga, de violência, de muita bebida, então eu achava que aquilo era normal na minha vida. Então eu já comecei a beber muito cedo, comecei a fazer coisas erradas muito cedo, né? Porque eu não tinha ninguém. Minha mãe veio para os Estados Unidos, eu acho que tinha uns 12 anos de idade, 12, 13 anos, da idade do Noah. Então eu cheguei aqui com a mentalidade de lá, ainda aprontando, muita bebida, muita festa, muita briga de rua, entendeu? Já fui detido várias vezes, então aquilo para mim era normal. Uau. Até que eu conheci minha esposa. Ainda continuei ainda na vida errada, né? Depois de muitos anos de casado. Hoje eu posso falar que eu tive um encontro com Deus e a minha vida. Eu não queria aquilo que eu passei para meus filhos. Eu tinha que fazer algo diferente. E Hum. mesmo casado, nós passamos por muitos problemas, né? Você sabe, você já acompanhou a gente muitos anos, né? Pegando essa deixa deles, gente, amo ele, é amigo meu, é quase que praticamente um irmão. E a gente já anda junto há vários anos. Eu ia deixar para falar no final, mas já que ele já deixou a deixa para nós, é uma família maravilhosa, por isso que eu sei um pouco da história deles, mas vou deixar eles contarem para vocês como funcionou, como foi transformador. E claro, né, hoje eles têm um legado para poder falar e tá sendo geracional, tá vindo para a geração deles já. Os filhos já estão pensando, né, o que tá colhendo daquilo do pai. Como ele falou, ele não tinha pai, né? O pai já largou muito Pai, cedo. uma estrutura familiar, né? Sim. Um pai para falar não faz isso, para me levar pro esporte também, né? O seu Então, esporte era na rua, né? era na rua, era brigar em rua. Então, Você tudo brigava mudou. muito, Cleiton? Muito, muito, É mesmo? muito cheio de Olhar confusão. atravessado pra você era briga. Era briga. E como é que você conseguiu dominar esse sentimento dentro de você? É, como é que eu vou te explicar? Depois de quebrar a cara muitos anos, né? E vendo a minha esposa sofrer, né? Ah, E assim, e aí a gente começou a ter amizade com pessoas que fizeram a diferença na nossa vida, e você é uma delas. E assim, e comecei a ir pra igreja, mesmo dentro da igreja, ainda fazia muita coisa errada. Então eu via que meus filhos estavam sofrendo com isso. hum. E eu não queria ser aquele, eu não queria para meus filhos o que aconteceu comigo. Então, eu lembro até hoje que lá antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, e eu sempre conto essa história lá para minha esposa, provavelmente eu já contei para você também. E Conta pra gente. eu comecei a fazer o jiu-jitsu lá, né, lá em Anápolis, Goiás. É mesmo, Mas isso eu não sabia não, mas o hein? meu Você pai, fez jiu-jitsu lá? nem Aí, ele, Noah. nem ele sabia que eu estava fazendo jiu-jitsu. Ah, Então, assim, eu não tinha dinheiro e eu fiz um certo tempo que já era o tempo do belt ceremony, né? Da troca de faixa. sim. E eu tinha juntado um dinheirinho, né? Vendendo rifa na rua. Que E juntei isso? um dinheiro para troca de faixa. E isso me marcou muito. Que aí tinha um amigo meu que tinha acabado de desistir do jiu-jitsu. E ele tinha aquela faixa, a que eu ia pegar. Então, eu fui e comprei a faixa dele. Mas toda academia tem um custo, Você né? lembra a cor da faixa? Cinza, né? Cinza, ok. Cinza com branco, né? Então, toda academia tem um custo na troca de faixa. Hum. É o certificado, é a faixa. Então, vamos colocar que hoje seria US$ 80. Então, eu fui e comprei a faixa por US$ 80. Só que eu cheguei lá no dia da cerimônia, eles não me trocaram de faixa. Porque eu tinha que ter pago a academia. E Uau. eu não tinha o dinheiro para trocar a faixa. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha um pai que falasse assim, aqui meu filho, ó, o dinheiro, ó. Um pai presente, meu pai nem sabia que eu tava fazendo jiu-jitsu. E aí, depois daquele dia eu fiquei bem frustrado e fui pra rua. Aí lá na rua você conhece bebida, você conhece Drogas. drogas, e você faz de tudo, né? Você vai roubar. Então, isso me marcou muito, porque hoje eu faço a diferença, não só na vida do meu filho, né? Como na vida dos alunos lá da academia. Uau. E uma pergunta, no seu casamento, tá? Vamos falar um pouquinho da Andressa. O que é a Andressa para você hoje? Quem é a Andressa para o pessoal conhecer? Você falou que ela, graças a ela, ela te levou para Jesus. E Sim. como é que funcionou isso aí?
A Andressa a minha esposa, é uma mulher maravilhosa. Ela já veio de um lar cristão, né? E ela sempre orando e para não ter abandonado o casamento, ela foi bem guerreira, né? Porque era muito fácil. O mais fácil hoje é abandonar o casamento e tentar algo novo lá fora. Mas, porém, ela lutou pela família, né? Ela lutou pela família, não me abandonou. E sempre com a esperança, né, que um dia eu iria mudar. Uau. E E mudou. Gente, eu sou amigo e muito amigo dele. E assim, eu vi uma transformação na vida desse homem. Esse homem, eu tenho orgulho de falar dele hoje. É, não é perfeito, como eu não sou, como nós não somos, mas ele fez diferença na vida dos meus filhos. Os meus filhos falam tio Cleison. Cadê o tio Cleison? Por que o tio Cleison não vem? E eu vi realmente o investimento da, da esposa, dos amigos, na vida desse homem, ele transformado hoje. E o Noah é um resultado muito bom disso, né, Noah? Quer falar um pouquinho de você enquanto seu pai respira ali um pouquinho, que as lágrimas chegou? Gente, aqui tá tudo bem, meu irmão, fica à vontade, você tá em casa. Noah, fala pra mim um pouquinho. Você tá estudando, Noah? É? Tá fazendo que ano? Oitavo ano. Isso. Noah, você não tem ideia de quantos campeonatos você já foi, né? Quando você perdeu pela primeira vez, como você se sentiu? Frustrado. Frustrado? eu lembro dessa vez. Isso foi em Las Vegas. Isso foi em Las Você Vegas. foi lutar em Las Vegas? Perdi em 15 segundos. Ele perdeu em 15 segundos. 15 segundos? Eu lembro dessa luta. Perdeu em 15 segundos. E eu lembro porque ele chegou lá e ele olhou pro menino, o nome do menino eu não esqueço até hoje, Alexander. E é um menino, um hispaninho, e o hispaninho era menorzinho que ele, né? Não que ele é grandão, mas menor que ele. E ele olhou pra mim assim, e olhou pro menino e falou assim, tipo assim, tá ganho. Eu falei, cuidado, não fala assim. Entendeu? E chegou lá, cara, 17 segundos. Na hora que acabou a luta, o Luca, o meu filho mais velho de 16 anos, virou e falou assim, uai, já? Já acabou? 2 anos depois ele voltou lá e foi campeão. Uau. Isso é algo de superação, né? Você não desistiu, né, Noah? Pelo contrário, isso te fez você aprender mais, a treinar mais? O que você acha? O que mais te motivou a treinar? Você acha que foi você ter perdido? Paz. Os seus pais? Amém. Glória a Deus. E você, naquele momento que você perdeu, que você sentiu, deixa eu falar um pouquinho desse momento ali. Você teve algo que doeu em você ou você teve algo que puxou em você? O que eu quero dizer é o seguinte: naquele momento que você perdeu, você falou assim: vou desistir disso ou não? Agora eu vou pra cima. Não, agora eu vou pra cima. Eu já tava achando outro campeonato no aeroporto. Já tá procurando outro campeonato? E você lembra como é que ele te finalizou? Qual que foi o. Foi Armlock. Armlock. Gente, ele foi finalizado com Armlock e hoje a especialidade dele é em Armlock. Hoje o que ele mais sabe que eu vejo nas lutas dele, que eu acompanho, gente, eu sigo, ele tem o Insta dele, ele tem, depois no final eles vão falar pra vocês, mas o que eu mais vejo nas lutas dele em todo campeonato é os Armlock. Então quer dizer, no momento onde que ele poderia ter acabado com a carreira ou algo que ele poderia desistir, ele foi se profissionalizar e treinar mais naquele exato momento em Armlock. Sim. Uau. Sim. E Cleison, podemos voltar com você? Vamos. Vamos lá? Respirou? Tá, Vamos lá? Tá tranquilo. Tá, vou pular um pouquinho do seu casamento. Vamos lá. Porque eu já vi que realmente a sua esposa marcou história na sua vida, né? E nas nossas também, mas vou falar da sua. Hoje, tá? Hoje, o que você vê no seu casamento? O que você vê que você pode falar para o pessoal ali para eles não desistirem, porque eu vi que vocês passaram por um processo, eu acompanhei esse processo, mas depois vocês se tornaram um casal assim bem firme e um casal voltado. O que te ajudou? Foi a igreja, foi a esposa ou foi seu posicionamento em Cristo? O que você acha que foi? Para que lado? Olha, eu acho que foi o posicionamento em Cristo e assim,
tá no meio de pessoas, né, com o mesmo foco, né, pessoas que vão que edificar a sua casa. Assim, e a minha esposa, é, ela quis também, né, teve uma época da nossa vida que nós tivemos, acho que um mês separado, né, assim, e na hora que eu acordei, eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo? Tô perdendo a minha família, tô perdendo meus filhos. Então, assim, os dois têm que querer. Porque o mais fácil é separar aquilo que eu tava falando antes, é a separação. Você vai encontrar um monte de amizade, vai falar, ah, larga, arruma outro, arruma outra. Mas, porém, é o mais fácil, mas é o mais doloroso com o tempo. Então, por que não reconstruir um novo com sua esposa, com seu esposo? Por que que as pessoas preferem separar e conhecer alguém novo? Por que que a pessoa só resolve emagrecer quando separa? É verdade? É verdade. Acontece? Demais. É Por que mesmo? que a pessoa só resolve ir pra uma academia, se cuidar, vestir uma roupa mais bonita quando separa? Pra conhecer algo lá fora. Por que não fazer isso pelo Cônjuge. seu cônjuge? Verdade. Entendeu? Você vê, todo mundo que separa vai pra academia, vai colocar roupinha bonita, vai dar um banho de loja. Mas por que não fazer isso pro esposo ou pra esposa? E você identificou isso? Identifiquei isso. Identifiquei isso assim, e também tem, tem partes que, uma grande parte também é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me ajudou na minha vida, né, com minha esposa, com a minha família, na rua, Disciplina, né? disciplina, Estratégia. humildade, estratégia. Uau. Você falou algo aí um pouquinho antes, amizades. Amizades fez diferença, mano? Você Faz. acha que amizades hoje, para você poder deixar um legado para alguém, você acha que você tem que escolher as amizades, você tem que observar? O que que você me fala de amizades? Com certeza, Quando você você falou, tem que amizades influenciou no seu casamento. Como é que me... você tem que você tem que escolher as amizades, tem que escolher com quem que você anda. No meu ponto de vista, aquelas amizades que não te levam para lugar nenhum, você tem que abandonar, você tem que, né, deixar para trás. Assim, e focar com pessoas que têm o mesmo foco, da igreja, pessoas cristãos, pessoas, né, que são família, né? E vão te Então, levar para que Jesus, vão né? te levar para Jesus, que vão levar a gente para Jesus, que vai dar um bom conselho que não seja, entendeu? Vamos, larga ele, larga ela, vamos sair, vamos pra farra. Então essas pessoas não querem seu bem. Uau. Então, isso aí eu falo porque você conhece a minha história, você Você é conhece um a minha homem de muitos vida. amigos? Não de muitos amigos. Eu sou um homem de muitos conhecidos. Eu faço amizade em muitos lugares, mas são poucos que frequentam a minha casa. Poucos. Entendi. Sua esposa, ela é de muitas amizades? Também não. Conhece muita gente, mas amizade é uma palavra muito forte, né? Sim. Amizade, uma amizade quando você tá numa situação financeira boa, na saúde, tem um monte. Agora eu quero ver amizade quando você tá numa ruim, né? Tá passando dificuldade. Então, é complicado, né? Falar assim, você é meu amigo. Tem muitas amizades, né, que nós falamos aqui no legado que, na verdade, quando nós temos um posicionamento cristão, nós somos abertos para poder ter amizades com várias pessoas. Só que existe amigos mais chegados que irmãos, existe amigos que vão passar na sua vida, existe amigos que vão permanecer na sua vida, existe amigos que você pode passar uns 3, 4 anos sem se ver, mas quando você se vê, aquilo nunca perdeu aquela essência, porque foram amizades feitas na rocha, né, vamos falar assim. E uma coisa que eu percebo muito, Cleice, que acontece é que as pessoas abusam do, do conselho cristão ou rótulo de cristão para poder se aproximar e ter amizade com aquela pessoa. Só que algo que você falou para mim é muito interessante, porque nós cristãos, nós gostamos de fazer amizade com todo mundo, correto? Exato. Mas você só vai reconhecer amizade quando você está naquele momento onde você precisa 2, 3, 4 horas da manhã, a pessoa vai poder te atender e te falar o que eu posso te ajudar. Tô chegando aí. Essas amizades são difíceis, né? Tem São amizades que quando poucas. você liga, a pessoa nem... Ó, não vou atender ela agora não. Assim, gente,
Eu não fui esse anjo a vida toda. Eu vim do mundo também, do secular, e tinha pessoas que falavam, não quer falar com ele não. Mas e aí, aonde está a sua amizade? Voltando pro ponto de amizade, você tem muitos amigos na sua academia? Você tem muitos amigos no seu trabalho? Como é que você trabalha Olha, com isso? eu tenho amizade, né, na minha academia. Na verdade, todos os alunos viram amigos, né? Viram os filhos, né? Mas assim, não é aquela amizade que eu conheço assim profundamente, sabe? É pessoas que frequentam ali a academia, que são pessoas do bem, né? Você sabe mais ou menos as pessoas que são do bem e quem não são. E a gente procura fazer amizade com todo mundo, Uau. Amém. né? E é isso. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho agora do Cleison pai? Vamos. Quem é o Cleison pai? O Cleison é um bom pai? Olha só, Ó, o filho tá aqui, é hein? ele Ele que vai dar é ele, risada. é ele que tem que responder isso, eu não Ó, sei. Noah, você olha pra mim e fala sim ou não, tá? Ó, aqui, vambora, vamos ver como é que ele é. Como é que é o Cleison pai? Cara, eu sou um pai muito preocupado, eu sou um pai coruja, né? Eu fico, como que eu falo? Eu acredito que eu sou um bom pai, porque eu faço tudo que eu não tive, né? Inclusive tem muitos pais, né, que frequentam o mundo do esporte que nunca entrou na academia para ver o seu filho, aonde, o local que ele treina, as amizades que frequentam lá, as pessoas. E também, assim, de campeonato. Tem pai que nunca foi num campeonato no filho. O filho ganha uma luta e olha e não tem um abraço. Então eu sou o pai que eu tô sempre presente na vida dos meus filhos, dos alunos da academia também, nos campeonatos, eu vibro com eles, como se fossem filhos meus. Eu faço de tudo pra eles, cara. É aula particular, é tudo que eu não tive, é tudo que eu precisava, né? No passado, na minha infância, eu não tive, então eu faço tudo pra eles. Hum. E aí, Noah? Concorda? É isso Aham. mesmo? É, Ele tá o tempo todo com você? sempre do meu lado. Sempre do seu lado? Eu vejo, viajando direto, ele que tá do teu lado, né? Nas viagens. Ele te apoia, Noah? É, muito. Você acha que ele é um bom pai? Aham, sim. Tem momento ruim? Tem. Ah, todos têm, né? É. Ainda mais quando fala não pra gente, né, Noah? É. Amém. Glória a Deus. O Cleice empresário. O Cleice é empresário, né? Sou. Conta um pouquinho de você, empresário. Como é que funciona? Olha, eu comecei, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei como pintor, né? Isso foi em 97. Hum, Comecei como pintor e os anos vão passando, você vai aprendendo uma carpintaria, você vai conhecendo mais donos de empresa. E aí, hoje eu tenho uma empresa de remodelação. ok. A gente, né, reforma banheiro, cozinha, faz tudo por dentro da casa, a gente faz. E, e agora a academia, né? A academia foi um presente de Deus, né? E há 4, 5 meses atrás eu não imaginava. Eu sempre quis ter uma academia de jiu-jitsu, mas tentei sociedade com algumas pessoas e esse não era o caminho. Deus tinha algo melhor para mim. Mas a gente não entende. Eu não entendia na época por que dava errado. Só que no momento certo, Deus colocou as pessoas certas e abriu as portas. E graças a Deus, hoje a gente tem uma academia em Coconut Creek, né? Que tem, acho que tem uns 4 meses aberta. Já está com um pouco mais de 75 alunos. Uau, glória E a Deus. nós já estamos indo forte para os campeonatos, que a gente foca muito em competição. Mas muita gente vira para mim e fala assim, competição não dá dinheiro. Mas eu não tenho Eu já ouvi academia, isso. Fala. eu não tenho academia pelo dinheiro. Eu não dependo da academia para pagar as contas. Academia é uma paixão que eu tenho. E eu espero um dia poder ficar só por conta da academia. Quando eu vejo aquelas criancinhas te abraçando na hora da aula, não quer fazer, mas quer te abraçar, aquilo não tem preço, Uau. né? Quando eu ensino os adolescentes ali na aula como coach, não tem preço. Inclusive, a gente ajuda muitos adolescentes. Tem, tem, inclusive, 3 ou 4 adolescentes do meu condomínio que só ficavam andando de bicicleta, empinando, dando trabalho na rua. Hoje, fazem o jiu-jitsu. Eu fiquei mais de ano
vamos fazer o jiu-jitsu, vamos lá fazer uma aula experimental, vamos isso. Ah, não quero, não quero. Hoje estão lá, são excelentes atletas. E para mim é muito gratificante ver o sorriso no olho, ver assim, ver o sorriso deles, cara, no rosto deles, ver quando eles ganham um campeonato. Até chorar eu choro lá no campeonato, cara, Eu já vi. né? Então assim, então é o que eu é um sonho se tornando realidade, porque jiu-jitsu muda vidas. Você acha que, uma pergunta, você acha que por a falta que você teve de uma paternidade e isso não trouxe no seu coração ou não despertou no seu coração uma vontade de cuidar de uma academia e de crianças? Também. Porque eu lembro que uma vez você falou comigo que você queria montar algo onde que ia precisar para crianças Especiais, com autismo. com autismo e tal, que você ia abrir uma área só para isso na sua academia. Nós ainda, ainda vai acontecer. Amém. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé em Deus que Deus vai colocar as pessoas certas, o caminho certo, como fazer, né? Porque é, era esse é um dos sonhos e o outro era ajudar crianças, né? Que não tem que tem renda baixa, que os pais não têm condições de colocar no esporte. E às vezes tem muitas crianças daquelas bem talentosas e tá lá desperdiçada. Então, tudo foi se encaixando, que Deus colocou a pessoa certa no meu caminho, que é um cliente meu, na construção. Uau. E ele resolveu patrocinar 5 crianças durante 6 meses. Inclusive, já tem duas crianças que já fazem parte desse programa lá na academia. Que bênção. A única coisa que os pais vão pagar são $10 por mês, que é um valor simbólico para eles, né? Para pagar alguma coisa. Então, ele tá patrocinando por 6 meses e eu tô ajudando lá na academia. Ele tá ajudando financeiramente, eu tô abrindo as portas e tô dando aula, tô ensinando, né? Tendo maior amor com essas crianças. Que bonito. Porque na hora que... E eu acredito que muitas dessas crianças vão ser grandes atletas, né? Vão participar de campeonato e vai olhar para trás e falar assim, ali, ó. Foi ali que eu comecei. É ali que eu comecei, né? Que legal. E, gente, ele tá falando, né, eu lembrei que agora, eu também faço jiu-jitsu, tá, gente? Eu não sou bom igual a eles, não, mas eu faço. E lá na minha academia tem um aluno que ele deve ter seus, acho que 19, 20 anos, ele é autista. E ele é um orgulho para nós. Essa última graduação agora ele recebeu a faixa roxa. E olha, você vê a alegria dele de falar para as pessoas, a gente gosta de pegar no pé dele, né? Por que você tá ganhando a faixa roxa? Ele virou e falou assim, porque eu tô aqui todos os dias. Então, assim, você vê que a resposta dele, o entusiasmo e o cuidado que ele tem, e tá lutando direitinho, é muito bom. Parabéns, Cleis, por esse Obrigado. momento seu de investir nessas crianças, de ajudar essas crianças. E você tá tendo um grande professor, né? Porque... eu já vi o Noah ensinando e mostrando o que tem que fazer, isso ajuda também, né? Inclusive, sábado agora nós vamos levar 12 atletas para competir em Orlando, né? E nós somos só 3 coaches e o Noah acaba ajudando sendo coach porque ele sabe mais que eu. Ele sabe mais que ele sabe mais que muita gente Você ali. pode falar, olha o braço, Ele olha pode. a perna, pega ali. E dá coach certinho. Você prefere gi ou não gear? No Gui. No gi? Gente, é o que eu tô perguntando, você prefere com kimono ou sem kimono, tá? Pra você, você prefere sem kimono? É. Ah, então ele gosta do porradão mesmo, né? Como você Do short, grappling, né? O grappling. É do grappling, né? Cara, que legal. Cleis, vamos falar um pouquinho de identidade chamada, tá? Vou te fazer uma pergunta aqui. Quem é você quando ninguém está vendo, Cleis? Eita, te peguei agora. Vamos lá. Quem é você onde só Jesus está te vendo, meu irmão? Olha, eu não vou falar que eu sou perfeito porque eu não sou perfeito, né? Achei que você era anjo, mano. Achei que Ninguém você já é tava até perfeito. subindo pro céu. Olha, quando Jesus não, quando não tem ninguém me vendo, só Jesus E a sua esposa E a que minha- deve estar perto de você. e deve estar perto. E te olhando, né? Olha, eu sou um cara que é até difícil falar de mim, porque outras pessoas têm que falar de mim, né? Como que eu sou, né? Como que é o Cleison, né? Eu acredito que eu sou um cara do bem, eu sou um cara que acordo cedo, faço minha oração, acordo, né? Escuto um louvor no carro, indo pro trabalho. E eu oro para todas aquelas pessoas que estão à minha volta. E assim, e o dia a dia a gente tenta ser o melhor, né? Cada dia. Mas não é fácil. A gente passa por cada prova, né?
mas a gente tenta. Uhum. Quando você percebeu o seu chamado de Deus, quando você viu que Deus tinha te chamado mesmo para você investir em crianças, para você falar de Jesus, porque, gente, ele antes de começar toda a aula, ele faz uma roda com as crianças e oram com elas. E ele investe nas vidas dela e ele fala de Jesus com eles lá dentro. Quando você percebeu, Cleis, que você precisava fazer isso? Olha, eu queria começar uma academia diferente das outras. E eu queria que. Porque todo negócio que eu tentava fazer e não dava certo, eu não tinha Deus no meio. Então, ali, a academia, sempre eu quis focar, eu quis colocar Deus ali no centro, né? No centro. E, e eu acredito que tem feito a diferença, né? Porque, né, no começo ali a gente faz uma roda, né? Pega na mão das crianças e faz uma oração, né? E assim, eu faço oração, o professor Mateus faz, e as crianças vão vendo aquilo e viram uma rotina. Aí, na terceira ou quarta vez, as criancinhas já virava e falava, professor, posso, né, posso fazer a oração? Claro, cara, isso pra mim isso é maravilhoso, isso mostra que Deus tá ali no meio, cara. E aí, no outro dia, outra criança, hoje a gente pergunta quem quer orar. E fala um pouquinho de Deus ali e também, né, acaba sendo influência para outras academias, né? Uau, que bom. Gente, é porque assim, eu sei de detalhes, mas eu não sei de tantos detalhes igual ele tá me passando agora, desse jeito, nessa pegada e com esse foco. É, o Cleison, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você. Qual foi o momento em que você mais duvidou de você mesmo, Cleison? Quando tava dando tudo errado. É mesmo? Você Aí já chegou um momento que tava eu, dando tudo errado? eu já, Já pensou em um já, momento de desistir? já pensei em desistir, já pensei em desistir, já pensei em abandonar tudo, chutar o pau da barraca, né? E, mas Deus, né? Tudo é Deus, né, cara? Deus foi maravilhoso, né, na minha vida. Teve um momento na sua vida que eu sei, e eu acho que vai ser interessante aqui, até para você nos mostrar e para o pessoal que está te assistindo, está te ouvindo, como é que você conseguiu passar por isso, tá? Teve um momento que você estava andando de moto e você pensou em fazer algo diferente com a sua moto. Me conta um pouquinho como é que foi isso e o que mudou depois disso e que você falou, não, o caminho, gente, para quem está passando por isso é assim, vai desse jeito. Olha, isso aí não tem muito tempo, né? Deve ter mais ou menos o que uns. Foi logo depois que minha mãe faleceu. E tava, eu não acreditava muito em depressão. Pra mim, depressão era frescura, Sim, né? Era frescura. E esse dia a gente foi com o pessoal de moto lá, com os legendários lá, orar pra um irmão lá de Tampa, né? Você lembra? Você não sim. tava. E naquele momento que eu marquei 3 horas da manhã no AUA da Sample ali na 441, eu não tava em paz. Eu não tava em paz. Eu tava com muita dúvida, né? E aí a minha esposa virou e falou assim: você tá com dúvida, não vai. Eu não dormi a noite toda. Eu falei: não, mas vai ter pastores, vai ter amigos meus lá, a gente vai orar pelo irmão lá, tudo isso, né? Eu vou. Só que eu tava com depressão e eu não sabia. Eu não queria acreditar que eu tava com depressão. Eu cheguei a pensar em fazer besteira mesmo comigo. Porque tava dando tudo errado. Faltava mais Deus na minha vida. Esse dia marcou bastante a minha vida. Porque na volta de Tampa, na ida, eu quase tive um acidente. Quase caí de moto. E eu nunca tive medo de andar de moto, ando muito bem. E na volta, alguma coisa, alguma coisa falou comigo, vai. Eu lembro que tinha acho que 6 motos na minha frente, 4 ou 6 motos na minha frente. E eles resolveram ultrapassar alguns carros e um RV, né? E eu tava atrás e eu fui também. Só que veio uma carreta de lá pra cá. Quando veio a carreta, eles entraram. Então dava pra mim ter entrado atrás deles. Só que a minha desculpa depois foi que eu não queria causar um acidente com meus amigos.
para não ser chamado de irresponsável. Porque nem eu sabia o que estava acontecendo, Aldo. Eu lembro que eu tava de 100. Eu tava de 100. E na hora que meus amigos me viram passar, eles começaram a buzinar, buzinar que não dava tempo. O caminhão começou a buzinar. Uau. O Aldo, veio um trem que, assim, não tem como explicar, cara. Eu não vi o perigo, eu fiquei cego na hora. Alguma coisa falou assim, vai, vai. E tava muito perto da carreta, a carreta freou, ela fez um L na pista, né? E eu consegui desviar da carreta menos de distância de um carro, de um para-choque pro outro. Uau. E a fumaça. E aquele ali marcou muito a minha vida, né? Tanto é que deu briga, né? Deu discórdia Os motoqueiros? os motoqueiros. Porque a gente tava correndo muito, que eu quase morri, que isso, aquilo, outro. E foi uma coisa muito séria. E até no dia seguinte, você lembra que eu te procurei, né? Sim. Eu te procurei pedindo ajuda, que eu não sabia o que fazer, que eu tava com depressão, que aconteceu isso e aquilo. E eu não entendia por que que isso não aconteceu, por que que eu não bati a moto. Você falou pra mim porque eu tinha o Espírito Santo comigo. Isso ficou marcado. Uau. Isso me fez procurar ajuda, né? Que a primeira ajuda foi eu admitir que eu tava com problema, que eu tava com depressão. Então, a primeira coisa que você indica para as pessoas que estão te vendo agora nessa situação é a primeira pessoa tem que admitir, porque Primeira a pessoa tem que depressão é algo admitir. sério, né? Primeira pessoa tem que admitir, né? Ela tem que assumir, falar, eu tenho esse problema, eu tenho problema, eu sou um alcoólatra, eu tenho um problema com droga, eu quero ajuda. Porque se ela não assumir que ela precisa de ajuda, ela não vai conseguir. Até porque como é que ela, se ela não assumir, como é que ela vai conseguir ver, enxergar e melhorar Não naquilo que tem ela precisa de jeito, ajuda, né? não tem Não jeito. tem como você abrir uma caixa sendo que você não tira a tranca, concorda? Então, Então, esse foi o primeiro passo, isso foi bem marcante. E depois daquilo, eu vi que minha moto tá parada. eu sei. Muito de vez em quando eu dou uma voltinha da academia pra casa, que é 10, 15 minutos de distância. E para vocês que gostam de moto, nós temos motos, nós temos umas Harley Davidson boa, boa de estrada, bonita, a gente gosta de umas motos. Eu só toquei nesse assunto porque foi algo que marcou na vida dele, marcou na nossa também. E todos os motociclistas que estavam ali naquele dia, todos eles, nós todos comentamos. Eu não estava, naquele dia eu falei, não, não tem como eu ir. Mas Deus fez, tá aí. Se você, nesse exato momento, você identifica que você está com depressão, que você está passando por algo, primeiro procura ajuda, né, Cleison? Tem que procurar Identifique ajuda. isso primeiro. Tira o cadeado para poder abrir essa caixa, porque senão não tem como as pessoas terem acesso naquilo que o senhor pode usar até outras pessoas para te ajudar. Eu lembro que ele conversou comigo e disse: não, mano, acendeu uma luz vermelha, vamos resolver isso. E graças a Deus, hoje ele tá bem, Hoje eu tô bem. tá tranquilo, tá saudável, tá fortão, entendeu? Já é Tentando, outro né? homem, tá melhorando. E Melhorando. você falou que você tava com os legendários. Você é legendário? Sou legendário. Aleluia, que bênção. O que você fala do legendário? Você acha algo bom? Você recomenda para as pessoas? Recomendo, recomendo. Legendário é uma benção, né? Transformou sua vida? Transforma. Amém. Transforma, mas a transformação é uma busca diária. Concordo. Você não resolve nada, você ir lá, fazer o top, né, como senderista, virar legendário, pegar a camisa, pegar o boné e não procurar, e não continuar, né, molhando aquela plantinha ali Pra grow. pra Pra grow, crescer. pra crescer. Top. Então, mais um aí, galera, ó. Mais um legendário e tá a dica pra vocês. Eu também sou legendário. E nós indicamos, se você ainda não fez, homem, faça. É algo que vai transformar ou vai ser uma chave, uma ferramenta para você melhorar mais ainda na sua vida cristã. E para você que ainda não é cristão, vai lá, faz esse esforço, faz o top, sobe a montanha e depois você conta para nós aqui. Vem aqui contar aqui no podcast para nós. Amém? Amém. Cleis, vou falar de propósito e legado agora. Vamos mudar um pouquinho o foco, tá? O que significa para você deixar um legado cristão? O que você gostaria que as pessoas lembrassem de você, Cris? Quando você vier a não estar mais junto aqui conosco, espero que, né, demore uns 100 anos a mais ainda. Ah, mano, eu brinco com todo mundo. Eu falo com a minha esposa, gente, eu vou até 150 mínimo, eu vou ficar lá, vim, mas eu vou. Eu não preciso ir embora agora. Qual legado você quer deixar, meu irmão, pro pessoal cristão? O que você indica pro pessoal? Olha, sempre coloca Deus em primeiro lugar de tudo, de tudo, de todos.
Vai montar um business, ora, pede para Deus. Aquela amizade, ora, pede para Deus. E porque sem Deus nós não somos nada. Nada, nada. Então, sim. Amém. Que valores que você gostaria de deixar para os seus filhos herdarem de você? Com esse propósito, com essa experiência de vida. O que você gostaria que o Noah e o Luca e a sua filha, que eu esqueço o nome dela? Alanis, Alanis, que eles herdassem de você, Cleis? olha, Tirando a moto que o Noah falou que já vai pegar pra ele. ele não pode ter moto, Ele não. não. Ele não. Ele não. Olha, eu gostaria que, assim, quando eu não estivesse aqui mais, eles puderem ter orgulho do pai e falar assim: meu pai foi um cara honesto, meu pai foi um cara de caráter. Teve os defeitos, né? Igual todo mundo, mas sempre tentou fazer o seu melhor, né? O que é certo, errado é errado. Não passa ninguém para trás, paga todo mundo, não fica Amém. devendo ninguém. E assim, e é isso, né? A honestidade, o nome é muito importante, né? Nome na praça, nome, né? Principalmente, né? Você fazendo as coisas, né? Aqui é o homem que tá vendo lá em cima, é Deus, né? Que tá, ó, tá errado, né? Então é isso. Ok. Caráter, né? Para o caráter e para os seus filhos, tá? É, quando eles se casarem, que herança você gostaria de deixar de casamento para esses homens e para Alanis? Uma herança de casamento. Não falo de valores e bens, mas aquilo que Deus está criando no seu coração, um legado do seu casamento. O que do seu casamento você gostaria que eles pegassem? Você mais. Gente, eu tô sendo bem transparente, assim, eu conheço muito ele, por isso que eu tô brincando com ele aqui. O que do seu casamento você gostaria que eles tivessem no casamento deles? Olha, sempre seja transparente, né? Seja transparente com a esposa, sempre respeitá-la, né? Fazer o melhor lá dentro de casa, né? Tratar a esposa bem, com respeito, né? E Glória a Deus. Essa pergunta aqui você vai precisar pensar um pouquinho, eu pulo pro Noah, mas você já vai pensando aí. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou para permanecer como você está hoje? Algum momento você teve que se posicionar. Qual foi a decisão mais difícil? Poxa, daqui para trás eu não posso, daqui para frente eu tenho. o mais difícil, Isso. Enquanto você pensa, eu vou perturbar o Noah. Noah, Ei. tudo isso que seu pai falou aí do que ele quer deixar, da herança, do legado dele para vocês, do casamento. Você gostaria de ter isso na sua vida, sim? Você gostaria de ter um casamento igual ao do seu pai? Você quer ter um casamento diferente? Fala um pouquinho do Noah. O que, que o Noah vê sobre isso? Enquanto ele vai pensando na pergunta dele. Se quiser falar inglês, você pode falar inglês, eu traduzo pra você. Qual que é a pergunta? Se tudo que seu pai falou, Uhum. tudo que ele quer deixar de legado para vocês. Lembra que eu te ensinei que era o legado? Aham. Quando você fosse casar, você quer ter um casamento igual ao do seu pai ou você mudaria alguma coisa? Hum, eu mandaria um pouco. Você mudaria um pouco? O que que você mudaria? Ensina para nós, vai lá. O que que você acha? Um exemplo, tá, vou dar um exemplo para te ajudar. Você procuraria uma mãe, uma esposa para você que tenha as identidades da sua mãe? Que pareça com a sua mãe? Aham, Você sim. procuraria? Sim. Ok. E você é a cópia do seu pai, que nós já entendemos isso. Isso aí nós já entendemos constantemente. Você é a cópia dele. Isso aí é o que ele faz. Nossa, eu nunca vi gente parecer tanto esses dois. Eles parecem demais. Mas para você, o que você acrescentaria quando você fosse se casar? Entendeu? Não. Acrescentar o que você colocaria para ter um casamento melhor? What do you do in your marriage for get a better marriage time for your family, your wife? What are you going to be change? O que você mudaria? What do you change you think you can add in your life to get to your wife? In the next couple of years, not right now. Daqui a alguns anos, meus irmãos, não agora.
Não lembra? Então tá, isso vai ser uma pergunta que vai ficar, viu, gente? E ele vai ter que responder pra nós da próxima vez que ele voltar, viu? Já vai pensando, vai fazer um caderninho pra mim. O que que eu mudaria pra ter um casamento que pudesse ser algo melhor no futuro? Você também tá novo, né, não? Pensar em casamento, né? Mas namorar você pensa, né, abençoado? Eu tô sabendo, né? Eu tô sabendo, né? Eu tô sabendo o pessoal batendo na sua porta lá, eu tô sabendo que você na escola, né? Só dos rolos, né? Só dos rolos, Só eu fiquei dos rolos. sabendo dele. Mas olha, a gente tá brincando com o Noah, mas ele é uma pessoa que respeita muito os pais dele. A gente tá brincando de namoro, que você tá com quantos anos, Noah? 13. Ele tá com 13 anos, gente. 13 anos no Brasil, eu já tava trabalhando, fazendo um monte de coisa, né? E os pais são a cultura brasileira, então automaticamente vai começar, né? Esses namoros rápidos. E eu tenho um de 11 anos, esse dia chegou pra mim lá em casa falando: ah, tô gostando da menina da escola. Isso é mesmo? Conta mais um pouquinho o que tá acontecendo. Isso é normal. Cleice, mas e aí, lembrou aí? Qual foi a sua maior. A decisão mais difícil que você tomou? Decisão mais difícil que eu tomei de que na minha vida, que eu tomei de Pra você, que... da sua vida, pra você permanecer e chegar onde você tá hoje. Olha, Eu sei uma de você. então fala. Não, eu sei que tem que falar. Eu te conheço, mas eu sei que tem que falar. De repente, o que acho que é mais difícil. Olha, né? eu acredito que não é uma decisão tão difícil. Eu ter me posicionado como homem, pai de família, né? Deixado todas aquelas coisas erradas pra trás, principalmente bebida, né? Bebida. Que Era essa mesmo que eu tava a pensando. bebida tá vendo? Você me conhece, ele me conhece. Gente, eu conheço ele. Então, assim, hoje, Aldo, eu vejo, né, como que eu mudei, cara, a respeito da bebida. A Andressa, a minha esposa, ela sofreu muito, né? Sim. Muitos anos, bebida, Sim. bebida, briga, bebida, discórdia. E hoje eu posso falar que eu tenho orgulho de mim mesmo. Às vezes eu olho assim e falo, nossa, como eu tô mudado. Né? A bebida. Eu deixei a bebida de lado pra ir pro lado do esporte. Sim. Né? Hoje eu me considero, eu tenho 45 anos, né? Às vezes eu acho que eu tenho o corpo Novo. Às vezes eu acho que eu tenho o corpo de 18, 19, 20 anos. Porque eu sobrecarrego muito meu corpo, né? Eu treino 2, 3 horas por dia, né? Musculação e também no jiu-jitsu, né? É só à noite que as dores vêm, né? Mas esse aí é o que eu É. falo, a bebida. E foi uma decisão, gente, que ele tomou e eu acompanho. Esses dias a gente saiu. Aonde que a gente parava para chegar e tomar algo assim depois ou antes da refeição, ele pede um cappuccino agora. Ele senta e fala: eu quero um cappuccino. A gente olha para assim: quem tá aí? O último cruzeiro que nós fomos, né, cara? Foi. Eu e a Andressa, a minha família, né? Nós fomos num cruzeiro. E assim, eu fui lá no bar, falei, peraí que eu vou ali no bar. A maior festa comendo lá na alta lá e eu volto com um cappuccino. Então Se isso. arrepende, Cleison? Não, hora nenhuma. Tá feliz? A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito mais tempo, de não ter me Feito antes, né? posicionado como homem, né? Como um pai de família, né? Porque eu era assim, porque eu via o meu pai assim. Então, se eu continuasse assim, os meus filhos era um 90% que ia seguir o meu caminho. Como que eu vou falar pro meu filho, não faça sendo que eu faço? Não só por isso, né? Várias outros. Uau. Que benção. E glória a Deus, gente. Eu sou testemunha viva, realmente. Minha esposa tem um orgulho dele. Vocês não estão entendendo. Minha esposa fala, que bonitinho. Ele parou mesmo. E assim, foi uma decisão, foi um posicionamento e realmente é uma outra pessoa, um outro homem. Homem de Deus, falar um pouquinho aqui agora da sua. Agora eu quero chegar no time Reis. Da onde saiu esse nome? Então, como é que funcionou isso aí? Academia, pelo que você falou aqui, né? Vocês dois. O time Reis, eu acho que é mais por causa do Noah Por também. Como causa é do que foi? Noah. Conta pra mim. Assim, quando a gente, né, decidiu a montar uma academia, a gente tava com um problema que era o nome, né? Uhum. E aí, todos os nomes que a gente procurava lá, a gente ia lá na federação, na IBJJF, né? Na Federação Internacional de Jiu-Jitsu, e não podia ter aquele nome lá. Não podia porque já tinha, não podia. Então, como que eu vou ter um nome se eu não vou poder representar a minha academia lá na federação? E aí é onde surgiu Reis Jiu-Jitsu, Reis Brazilian Jiu-Jitsu, né? E, e assim, e quem me ajudou, quem me deu esse nome, né? Quem me ajudou a pensar foi o Fábio, né?
Fábio, que eu agradeço demais. O Fábio, ele é dono da Black Armor, né? Que é uma das maiores é, empresa que fabrica kimonos, roupa de jiu-jitsu, né? Então ele falou, por que que você não põe time Reis Brazilian Jiu-Jitsu? Aí não me convenceu muito, time Reis, time Reis, time Reis, e pegou. E eu falei, pô, o Noah luta, todo mundo conhece ele como Reis. Na hora que ele for um campeão, já tem, né? Já tem um nome. E aí eu acho que ficou bem bacana o time Reis Ficou Brazilian muito bom. Jiu-Jitsu. Uau. É, qual que é seu alvo para os seus próximos 5 anos com a academia? Olha, é... tem mais academias, né? Quer abrir outras Vou ab- academias? Se Deus quiser, Então nós você vai vamos precisar abrir. de parceiros? Vou abrir. Gente, tá a dica aí, ó. Procura o time Reis nas próximas academias, vai precisar de parceiros, ó. Aí, Ontem, ó, ó o ontem, investimento. ontem mesmo lá na academia, eu fui lá no dono do prédio, né? E falei, ó, já tá pequeno. Tô querendo a parte de trás. Quando você me alugou aqui, você me prometeu que iria me alugar lá Estender, né? atrás. Pra estender. Aí fui lá, olhei o espaço, lindo o espaço. Então ele vai me entregar o espaço lá pra fevereiro ou março. Que bênção. E cabe outro tatame, que a gente tem quase 1.000 pés quadrados de tatame. Cabe mais 1.000 pés quadrados lá atrás. Uau. E ainda dá pra fazer uma área de preparação física, porque a gente tem um time de competição muito bom. Quer trazer pessoas diferentes ou você quer criar suas próprias pessoas dentro da sua academia? Olha, eu quero mais formar as pessoas de dentro da academia do zero. É claro que se chegar alguém que já compete de outra academia, tá bem-vindo. Mas a intenção mesmo é formar lutadores lá dentro. Né? Qual que é seu alvo para o nosso atleta Noah? O que você pensa para ele, para a carreira dele? Olha, na verdade, o que eu penso pra ele é o que ele pensa também. Não é que eu quero, porque na verdade o meu sonho tá se realizando no Noah. Porque o que eu queria pra mim é isso. Era um apoio, é lutar como ele. Então, como eu não tive isso, eu tô fazendo isso pra ele. E ele Mas, gosta. mas ele é apaixonado. Ele gosta. Então, assim, não é que tem pessoas que falam, ah, Cleis, espera aí, mas esse é o seu sonho, não é o dele. Não, mas é o dele. É o que ele quer ir pro MMA. Ele não é forçado a nada. Mas só que se ele quer isso, eu tô investindo. Eu só falo pra ele, olha só, você quer isso? Você quer treinar o jiu-jitsu só por lifestyle, só por defesa pessoal? Tudo bem. Mas se você quer competir, então leva a sério. Seja um atleta. E é isso que eu quero pra ele. É claro, desde quando ele quer a mesma coisa. Tá de acordo, Noah? Sim. Quer ir pro MMA? Uhum. Tanto é que uns tempos atrás, Aldo, ele assinou pra uma luta de MMA de amador. Ele chegou lá no quarto lá e falou, pai, eu registrei pra isso aqui. Eu falei, você ficou louco, cara, MMA. Não, mas com o jiu-jitsu que eu tenho, eu jogo pro chão, eu sei dar porrada também. Então agora ele já vai começar a aula de Muay Thai lá na Ele academia. lutou? Não, não foi chamado. Não, na verdade, não conseguiram uma luta pra ele. Uma luta pra ele. Uma luta pra ele. Tem medo não de cortar, Noah? De sangrar, nada? Não. Tem não? Uhum. Rapaz, Danny White, fica de olho. Nosso próximo aí, ó, lutador do MMA. Fica de olho. Olha que... E tem que passar por mim pra poder chegar no pai, viu? Já vou falar logo. Amém. Glória a Deus. Mas é isso. Que bom. Cleis, pra gente poder ir pros finais aqui, pra gente poder ir finalizando, que eu sei que você tem um horário com a sua academia. Nós estamos quase lá no horário. Eu quero te fazer uma pergunta aqui para poder, se você pudesse conversar com você de 20 anos atrás, o que que você diria? Para você avisar o Cleice lá em 20 anos atrás. Falava que eu ia estar fazendo, que eu tava fazendo tudo errado. Vai pelo outro caminho, não vai dar certo. E qual é o caminho? O caminho, primeiramente, é, é Deus, porque depois de Deus vem tudo. Todas Não, as outras coisas vão se encaixando quando tem Deus no meio. o próprio caminho fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai Exato. se não for através de mim. É aquele negócio, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, Uhum. né? Essa é Então, boa. é isso. Uau. Então, nesse exato momento,
vocês estão vendo aí, você voltaria lá atrás e falaria para ir para o outro caminho, porque esse caminho é errado. Cleison, o que você gostaria de deixar para os novos ouvintes, pessoas que vão te verem aí nas redes sociais? Você gostaria de deixar algum recado? Qual legado que você gostaria de deixar para esse povo do esporte? Aproveita esses momentos para vocês falarem, você ou Noah, se você quiser falar algo, Noah, que depois eu vou finalizar e vou apresentar vocês, se tem rede social, aonde Sim. seguir vocês. Vai, o momento é seu, podem falar. Olha, o legado que eu quero deixar é que no mundo do esporte, né, que o jiu-jitsu salva. O jiu-jitsu eh, faz a pessoa ter mais caráter, faz a pessoa ter, né, mais eh, controle de si mesmo, né? Hoje eu penso muitas vezes, né? Às vezes a pessoa, esses dias agora, eu tava na academia, cara. Tava eu, o professor meu lá, e mais um outro do jiu-jitsu. Tava pegando um peso, o cara gritou comigo lá do nada. Gritou comigo porque eu tava na frente do espelho. Eu olhei pra ele e perguntei, excuse me. Naquele momento, se fosse o Cleison antes, eu ia lá e sentava porrada no cara. Ele gritou comigo a segunda vez. Eu olhei pra ele e falei, cara, eu preciso pegar o peso aqui, tô na sua frente, mas daqui um pouquinho eu saio. Coloquei o peso, o professor de jiu-jitsu olhou assim. Falou, não sabe onde esse cara tá entrando. Mas pra quê? Pra que eu vou brigar com o cara? Então, o jiu-jitsu ensina isso, né? Disciplina. Você não pode arrumar confusão na rua, né? Por exemplo, sou exemplo pra muitas crianças ali. Então, é isso. Aonde que o pessoal te acha? Aonde está a academia de vocês? Olha, Qual que é a rede social? a Como é que nossa, faz para te a seguir? nossa academia, ela fica em Coconut Creek, ali na Hillsboro, com a 441, em frente ao Walmart. Ela é 5450 West Hillsboro Boulevard, Suite 9, né? E no Instagram é o Team Reis Brazilian Jiu-Jitsu. Hein? Pode encontrar lá. E aí, qual que é os horários? Como é que funciona? Os horários Quais são os dias da semana? todos os dias, segunda, quarta e sexta é de kimono, né? Terça e quinta é sem kimono, que é o no-gi. Mulheres, homens, Mulheres, homens, crianças. crianças. E ali na nossa academia, o bom é que é um ambiente muito familiar, né? É família. Porque os pais fazem com os filhos. Uau, isso é bom, hein? Os pais Os fazerem com os pais filhos. estão fazendo com os filhos. Isso é muito bom. É Né? aquele momento que o pai e o filho ele tem um Eles momento de eles intimidade. estão juntos. Tá fora do dia a dia, do cotidiano de trabalho e tá ali treinando E junto. esse é o Tendo bonito, né? um momento. E às vezes o pai fica ali de fora, eu vou e chamo, o filho põe pressão, o pai acaba fazendo. Né? Que interessante. Então é muito bom isso, cara. Tô muito Noah, feliz. gostaria de falar alguma coisa? Agradecer, quer pedir o pessoal para te seguir, quer fazer alguma coisa? Agora é o momento de você falar do seu Insta, de suas coisas aí, ó. Quer? Meu Insta é Noah Reis BJJ. Noah Reis, BJJ? É. Eita. E futuro MMA. Não vai demorar muito não, né? Mais 2 aninhos já arruma uma luta de amador pra ele. 2 anos já pode? Na Com verdade, 15 anos? na verdade ele já pode agora, né? Porque tem MMA pra menino de 12, 13 anos. Uau. Só que agora com o jiu-jitsu que ele tem, mais o Muay Thai que ele vai começar aqui agora, 1 aninho de Muay Thai já dá pra ele fazer uma lutinha de amador. E eu, como sempre, eu sou fã, né? Eu vou acompanhar ele. Já falei que no dia que eu estiver lá no MMA com o pessoal do UFC lá e não reservar a minha cadeira e minha entrada, ele tá morto, porque eu tô acompanhando ele desde o começo. Eu sou, como se diz, um dos... Como é que fala? Do pessoal que segue. Sou um fã dele, gente. Sou fã de carteirinha há muitos anos. Gente, gostaria de agradecer vocês. Espero que a experiência de vida dessa duplinha aqui possa ter falado com vocês. Tá vendo que esporte, ele pode te motivar, ele pode te transformar e ele pode te trazer uma disciplina e um posicionamento em Cristo. Por causa de um esporte, a casa dele foi mudada. Por causa de um esporte, a família dele está fazendo algo diferente. Então, você que está aí do outro lado, o que que você tem feito? O que que você tem procurado? Momentos que ele declarou de depressão, momentos ruins, ele procurou ajuda, ele procurou se focar em algo, trazer algo para o cotidiano dele para mudar, para sair fora daquela rotina, para ele ter um entendimento que Jesus faz e que tem pessoas aí de braços abertos para poder ajudar.
Vocês acabaram de falar aqui com Cleison Reis e Noah Reis, do time Reis, da academia maravilhosa. Vocês estão na área de Deerfield Beach, Pompano Beach, Coconut Creek, nessa área aqui da Parkland. galera em Parkland. Vai na academia dele, é bem na 441 com a Risboro. Já tive lá, ambiente familiar, todo mundo respeita. Pode ir pai, pode ir esposa, pode ir o filho, leva sua filha. Vocês vão ser transformados por um ambiente bom de esporte e com disciplina. Cleice, muito obrigado. É um prazer. Você é mais do que um irmão, você sabe disso. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao legado. Além disso, eles são um dos nossos patrocinadores. Então, assim, ele está sempre investindo nesse momento nosso de ajudar, até financeiramente, gente, para poder levar a palavra e edificar vidas. Lembrando que nós vamos ter nossa conferência do Legado 360 USA em janeiro de 2026, agora, alguns meses, aqui em Deerfield Beach, com vários preletores, vão estar junto conosco. E, com certeza, a família Reis vai estar lá com a Vamos gente. falar sim, com certeza. E vocês são nossos convidados. Nós já temos o de Atlanta. Vamos colocar a data. Nós já temos o Jacksonville e temos Moçambique, África. Então, você que está acompanhando o legado USA Cash 360, você vai ver não somente os podcasts que estão acontecendo aqui, mas você vai ver o que está acontecendo no legado USA. No Legado 360, o que está acontecendo até na minha vida. Eu tenho um projeto que chama Projeto Família Dias ou Aldo Dias. Você vai me achar ali, nos segue lá, que você vai ter muita informação, muita palavra de Deus e muitas transformações acontecendo em nosso meio. Amém? Amém. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, Aldo, pela oportunidade, né, de estar aqui com você. Sinto muito honrado, eu e meu filho. Vocês dois são de casa. São de Deus. Estamos juntos sempre. Manda um abraço para a esposa. Com certeza. Vai cuidar dessa família linda sua. Boas aulas lá com as crianças. E meus irmãos, povo santo, nação santa, nos vemos no próximo. Um abraço. Abraço.